A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. A todos meus irmãos que ouvintes do Web Rádio da Comunidade Cristã no Brasil. Estou aqui, vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, em mais um programa Encontro com Deus, para falar do Evangelho do Senhor Jesus, para interagir com os irmãos do Web Rádio. Você também, meu irmão, que vai me ver no Facebook, no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Peço aos irmãos aí do Facebook aí, irmão, também se puder, entre no site aí do YouTube, irmão, se inscreva para nos ajudar a desenvolver mais esse programa aí do YouTube, para a divulgação do Evangelho, divulgação da Palavra de Deus. Quanto mais pessoas puder ter acesso, mais pessoas vão conhecer um pouco de Jesus Cristo. Por falar do Senhor Jesus, amados irmãos, quero falar para os irmãos que o meu intuito aqui, ele não é meramente denominacional, né? As denominações são locais onde que reunimos para louvar, glorificar Deus, confraternizar, e nos encontramos no lugar, né, irmão? Mas nos últimos tempos há uma concorrência, né, irmão, com cada um preocupado com o seu ministério, né? E Cristo, que é o nosso objetivo, e às vezes esquecemos que o mais importante é falar do Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor é que vai mandar as pessoas, irmão. Não devemos preocupar. Fazemos o ir de pregar o Evangelho, e o Senhor vai preparar almas, pessoas, para estar nos nossos ministérios. Amém? Deus abençoe. Irmão, eu queria falar uma parte aqui, irmão, sobre uma passagem bíblica em João 6, versículo 28, onde está escrito assim: como fazer a obra de Deus. Eu, por muitos anos, irmão, muitos me ensinaram: essa aqui é a obra de Deus, irmão, essa aqui é a graça de Deus. E eu imaginava toda aquela estrutura, todo aquele templo, né, físico de pedra, né, templo de pedra, como obra de Deus. Não, ele é um local onde as pessoas se reúnem ali, né? Porque está bem claro na Escritura, a palavra de Deus, ela diz que somente, irmão, pela palavra de Deus se pode executar a sua obra, pois ele sempre fez isso desde o começo. Pois tudo que foi criado, irmão, nos céus, na terra, as obras visíveis e invisíveis, foi feito pela palavra, foi feito por Deus. Muitos falam: eu vou fazer a obra de Deus. Irmão, quem faz a obra de Deus é o Senhor. Se hoje você é um crente, um cristão, é porque a palavra fez esse trabalho no seu coração. A palavra entrou na sua mente, né? Então, é por intermédio da palavra de Deus que tudo se realiza, meu amado irmão. Toda e qualquer obra realizada por Deus, é importante dizer assim, ela é criativa, e ela também é redentora. Só pode ser executada por meio da sua palavra. Até a evangelização, o Espírito Santo falou para Felipe: vai lá e anuncia para aquele eunuco, né? Ele é a pessoa que realmente faz a obra de Deus. Ele ouve o Espírito Santo falar, ele ouve Deus falar no seu coração. Aí sim ele faz a obra. Qualquer obra realizada por Deus é pela palavra, e ela é criativa e redentora, meu irmão. Tudo que você pode se pensar. É como o Senhor fala assim: minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Está lá em Isaías 55:11. Então, é a palavra de Deus que faz a sua obra. E falar também, fazer a obra de Deus,
É crer em Jesus Cristo, é crer no que enviou, é crer no seu Jesus, crer nas suas promessas, é crer no Evangelho, isso é fazer a obra de Deus. É mostrar que você foi transformado por ela, que você é obra de Deus. Então, meu irmão, muitas vezes pessoas se preocupam com o templo de pedra, né? O templo criado por nós, e esquece da verdadeira obra de Deus, que também foi aquelas pessoas que foram agraciadas pela sua misericórdia. E muitos são desprezados, e muitos são mandados embora, porque amam mais a estrutura do que as pessoas. Então, meu irmão, tem no coração dos homens, irmão, vamos dizer assim, uma disposição interna, porque cada um de nós, irmão, nós quer ser grato a Deus em tudo que Ele fez na nossa vida. Você, todos são gratos a Deus e quer demonstrar ao Senhor essa gratidão, querendo fazer a sua obra. E tem desejo, irmão, de nossos corações surgido. E como acontece em inúmeras religiões, irmão, pessoas que tentam fazer até sacrifícios, né? O intuito de agradar a Deus. E, dependendo do ministério, a pessoa anda de joelho, a pessoa faz penitência, a pessoa anda não sei quantos quilômetros, pessoas se martirizam o corpo, se lancetam em sacrifício, para mostrar ao Deus lá que ele crê agradecimento. O nosso Deus, irmão, ele quer obediência. O nosso Deus, ele quer sinceridade, ele quer transformação de vida. Então, irmão, esse intuito de agradar a Deus, irmão, porém, às vezes as pessoas esquecem que o serviço não torna o homem agradável a Deus, esse serviço, esse tipo de comportamento. Às vezes a pessoa, ele quer agradar a Deus e ele não falta dias de culto. Não, irmão, estou aqui falando que ninguém pode ir no culto, não. Às vezes o irmão pega uma palavra e já está falando, o irmão falou que não precisa ir no culto. E tem pessoas que congregam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Glória a Deus, irmão. É dedicado em servir ao Senhor, nesse termo de estar ali, né? E às vezes, irmão, o principal ele esquece, que é o seu irmão doente, o seu irmão fraco, o seu irmão que deixa de congregar, e às vezes ele despreza, às vezes ele não sauda, entendeu? E aí, ó, você quer fazer a obra de Deus e despreza a verdadeira obra de Deus. São aquelas pessoas que estão enfraquecidas. Irmão, e naquele tempo, algumas pessoas, os judeus que seguiam a Jesus, muitos andavam com Jesus e questionavam essa parte, né? Os judeus que seguiam Jesus, quando lhe prometeu alimentos que concedem a vida eterna. E Jesus falou do alimento espiritual, aquele povo entendeu o lado material, aquele povo não entendeu. Aí ele fala assim: que faremos para executar as obras de Deus? Ora, irmão, o alimento para a vida eterna estava sendo oferecido por Cristo, sem dinheiro, sem preço, porque eles queriam o que fazer para fazer a obra de Deus, e estava ali na frente dele toda a verdade, todo o entendimento nessa parte, e eles não compreenderam, porque eles invertem os valores divinos, irmão. Entende de um lado material quando é espiritual, e às vezes quando é espiritual entende, e vice-versa, irmão. Porque, irmão, a ordem do Senhor, irmão, é que o homem coma, né, do suor do seu próprio rosto. E os judeus buscavam uma dádiva de Deus com relação à salvação, que é uma dádiva que queriam trabalhar pelo alimento celestial.
Então tem pessoas que querem trabalhar pelo alimento celestial e não tem, irmão. Tudo que é mandado para nós é de graça. Tudo que é mandado para nós nós não merecemos, mas o Senhor manda. É o favor imerecido. Não há nada que podemos fazer para justificar essa coisa que Deus fez na nossa vida. Apenas ser grato, apenas dar glória a Deus e no mínimo ajudarmos o nosso semelhante, né? Porque muitas pessoas, irmão, que seguiam Jesus naquela multiplicação dos pães, se fartaram com os peixinhos, com os pães, e se alegraram e vamos dizer assim, queriam repetir, porque achavam que seguir Cristo Jesus era ter alimento, era ter aquela bênção, né? Aquele milagre da prosperação, e as coisas acontecem para o sustento do nosso corpo, que vem assim caído do céu, vem no milagre, na transformação. Porque às vezes Deus dá a graça de falar daquela viúva, a viúva lá que Eliseu multiplicou o azeite. E tem pessoas que acham que Deus vai multiplicar tudo na vida dele sem ele trabalhar. Não, irmão. Muitas vezes trabalhamos e Deus multiplica as coisas da nossa vida, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, Deus multiplica o nosso salário, mas nós estamos trabalhando. Deus multiplica o nosso alimento, mas nós estamos trabalhando. É necessário trabalhar, irmão, porque é um mandamento divino. Trabalharás e viverá o suor do teu rosto. E muita da gente, irmão, quer viver da obra. Não é fazer a obra. Tem pessoas que querem viver da obra de Deus. Quer viver das coisas que é dada ao Senhor. Quando ele fala do Senhor, que as pessoas colaboram para que tenha conforto, para que tenha um local de reunião, para que tenha um assento, né? Para que tenha todo o mínimo básico para ser agradável aquelas horas de adoração. Mas tem pessoas que querem viver materialmente, irmão, sem trabalhar. Quer trabalhar só no Evangelho, irmão. Tem alguns lugares que o ministério até pode, mas tem outros que não podem, irmão. Mas mesmo assim, as pessoas acham que aqueles fiéis têm que sustentá-lo. Mas não é assim que funciona, irmão. Nem todos podem fazer isso. Nem todos ministérios podem ter esse privilégio. E muitas das vezes, pessoas trabalham, né? E na vida secular e trabalham também na vida espiritual, fazendo o trabalho nas denominações. E é louvável, irmão, essas pessoas que possam dedicar. É claro que eu sou a favor, irmão, de ter uma pessoa ali para oração, uma pessoa ali para ter conselho, né? Muitas das vezes os templos aí dos crentes, né, estão fechados, os seus ministros estão trabalhando, então tem que ter aquela pessoa, irmão, para poder ajudar. Então vai depender das condições de cada ministério, porque, irmão, quando se faz, que faremos para executar a obra de Deus? É uma pergunta. Que faremos? Aqueles homens eram homens carnais, pois ainda não havia vida crida em Cristo, né? Buscavam somente porque comeram aqueles pães e peixe e se fartaram com aquilo, mas estavam dispostos a considerar a doutrina de Cristo, porque ele foi favorável, porque eles viram que a doutrina de Cristo era favorável. Muitos seguiam a Cristo porque era favorável, porque tinha os milagres, tinha as curas, tinha multiplicações. Então tem pessoas que querem seguir um evangelho que lhe é favorável, irmão, que lhe atenda os seus desejos, que atenda os seus anseios. Não, irmão, o evangelho não veio para atender o meu anseio, os meus desejos. O evangelho, ele veio aqui para transformar a nossa vida, nos dar entendimento, nos dar luz, né? Modificar o nosso interior para melhor. As questões materiais nós temos que correr atrás, como diz aí
trabalhar, lutar, irmão. Jesus, ele alertou, irmão, que deixasse de buscar pela comida que perecia, né? Pelo pão que perece, né? Pois muitos seguiam o Mestre Jesus somente porque comeram o pão para se fartar. Então, eram aquelas pessoas que seguiam o Senhor Jesus por interesse do ventre, né, irmão? Essas pessoas, né, não estão aptas para estar no reino do céu. Aqueles que vai buscar o Senhor apenas por interesses próprios. Não, irmão. Nós temos que nos doar ao Senhor. E a recompensa vem do céu. Buscar o reino do céu e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus, as coisas que nós precisamos, Deus nos acrescenta, porque Deus sabe das nossas necessidades. Então, irmão, muitas coisas aconteciam. Paulo mesmo falava que as pessoas não compreendiam as coisas espirituais, né? E muitas vezes ele falava com muitos crentes que eram os carnais e não entendia o espiritual que ele falava, o apóstolo Paulo falava, né? Sois carnais, onde há contenda, onde há divergência, onde há disputa, onde quando aquela parte que ele falou assim, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou disso, daquilo, e porventura são carnais. Então tem pessoas que eram carnais, não espiritual, né? Quem é Paulo, quem é Pedro? Tudo servo do Deus Altíssimo, não são melhores um que o outro. Aí ele falou, eu sou de Cristo. Então nessa vida, você quer viver esse evangelho feliz, irmão, vencedor? Fala, eu sou de Cristo. Ah, irmão, eu sou de Cristo. Bom, o irmão não é daquele, eu sou de Cristo, né? Eu sou de Cristo. Alguns falam, eu sou universal. Eu sou de Cristo. Eu sou da tal placa de denominação. Fala, eu sou de Cristo. Isso que importa, nós sermos de Cristo. Então, irmão, muitas vezes as pessoas entendem, eles compreendem, ou analisam, lógico, né? Ele fala assim, ó, aquela estrutura física que nós construímos de bloco, cimento, realmente é um templo, é uma coisa inanimada, mas ela serve para nos abrigar, né, irmão? Porque os templos são coisas novas, modernas, né? Então tudo que as pessoas fazem, que se dedicaram e compraram, eles classificam aqui como obra de Deus, mas a verdadeira obra de Deus é crer no Senhor Jesus, é crer naquele que enviou, é falar do Evangelho, é falar do Senhor, é amar o seu próximo, que é a obra de Deus, amar a si próprio também, irmão. Irmão, é difícil, irmão. Se você não amar você também, não adianta amar os outros, né? Porque a gente devemos ter amor, irmão, amor por nós próprios mesmo, nós temos que ter amor por nós, né? Não é brincadeira não, você tem que olhar naquele espelho e falar, eu gosto de você. Você tem que falar, eu gosto de você, eu gosto dessa imagem, você é uma boa pessoa. Você tem que amar você mesmo. Se você não ama você mesmo, como é que você vai amar o outro, irmão? Nós temos que gostar primeiramente de nós, né? Não é o egoísmo, é gostar mesmo de nós. Então, se a gente quer que faz o bem para nós, porque nós gostamos de nós, né? Então fazer o mesmo para o próximo. Então, quando você gosta de você, então você retribui com o seu próximo da mesma maneira, né? Fazer ao seu próximo como quiser fizesse para você. Então, meu irmão, é muito difícil, porque existe várias especificações, as pessoas procuram tudo que se refere ao trabalho, à organização, à estrutura física das denominações, enfim, eles classificam tudo como uma coisa só com a obra de Deus, né? Como sendo também, fazendo parte, é parte. Mas a verdadeira obra que Jesus está falando é outra, né? Isso aí não existia no tempo de Jesus. Para Jesus, se ele pregasse na praça, estava bom. Se ele pregasse no monte, estava bom. Se ele fosse lá no barquinho e pregasse para o pessoal, para ele, Jesus estava bom. Ele nunca fez questão de ambiente fechado. Se ele pregasse o ambiente aberto, para ele estava bom.
O importante é divulgar o Evangelho. O importante para ele era falar da missão dele. A igreja primitiva reunia nas suas casas, cada um tem uma casa maior, reunia, e um grupo de pessoas se reuniam ali. Né? Depois da liberdade cristã, depois que teve a reforma, né? Reforma cristã, houve uma liberdade onde surgiram a necessidade de construir um local. E já que não havia perseguição, não havia mais nada, né? Então os crentes começaram a criar locais para adorar a Deus, para glorificar a Deus, né? Nada contra, né? Mas tudo aquilo ali não deixa de ser um local apenas. O mais importante são as pessoas que se reúnem ali dentro, né? Aquelas pessoas que é importante. A verdadeira obra de Deus, que o Evangelho, que a palavra transformou, né? Como foi falado no começo, tudo foi feito pela palavra. Então, meu irmão, eu quero falar para você, né? Que falar da obra de Deus é falar de Jesus, é falar do Pai, é falar do Espírito Santo, é falar do seu irmão, da sua irmã, ajudar o seu próximo. Tudo isso aí faz parte da obra de Deus, né? Jesus, né? Porque Ele é a palavra encarnada, que faz aprazível ao Pai. Ele fez a vontade do Pai. E se Ele fez a vontade do Pai, vamos fazer o que é a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai, assim como Ele fez. Então, meu irmão, Jesus, Ele veio com essa missão. Ele veio para que os homens crescem nos escritos do Pai. Ele fez o que era necessário. Jesus, Ele fez de tudo para fazer a obra de Deus, por excelência. E para isso anunciou aos homens as palavras de Deus. Fez a sua vontade e a obra. Mas se não credes no seu escrito, na sua palavra, como creis na minha palavras, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus, né? Pois não lhe dá Deus, ou do Espírito por medida. Deus não dá pois não lhe dá Deus ou Espírito por medida. Então, irmão, Jesus, Ele veio com essa missão, né? Falar tudo do Pai. Quando nós falamos tudo de Deus, quando nós falamos do Evangelho, quando falamos do Senhor Jesus, quando nós falamos da cura, dos milagres, das maravilhas, como é bom servir a Deus, como nós falamos como é bom louvar a Deus, como é bom glorificar a Deus, como é bom se reunir como igreja também, né? Isso aí é fazer a obra de Deus. O tempo de pedra nos é necessário, sim. Como vamos nos reunir, né? No frio, na chuva, tem que ter um abrigo, né? Não somos contra a ter os locais, mas amar aquele local acima das pessoas, não. As pessoas são mais importantes que o templo de pedra. Por quê? O templo de pedra vazio não tem valor nenhum, né? Se você passar numa igreja enorme, gigantesca, bonita, brilhando a ouro, bancos maravilhosos, tudo encarpetado, um som de primeira, estacionamento, mas se ela estiver vazia, com pouquinhas pessoas, que validade teve aquilo? E se você passar num outro local, tá lá um barracão enorme de lona, mas lotado de gente dando glória a Deus, qual que é o mais importante, irmão? Aquele local não tem as pessoas, né? Os templos bonitos não quer dizer nada, né? Com templos vazios, né? Mas geralmente os templos têm pessoas, né? Então o que eu estou falando, o mais importante é as pessoas. O local fica em segundo plano, as pessoas em primeiro plano. Amém? Então, fazer a obra de Deus é criar naquele que enviou. Louvado seja Deus. E você creu em Jesus, então você faz a obra de Deus. Você creu no Senhor, né? Tanto é que você fez um concerto, né, com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí tem aqui uma passagem de Filipenses, diz assim: Senhor, Tu nos darás a paz, porque Tu és o que fizeste em nós, todas as nossas obras.
É que o Senhor fez a todas as obras em nós, irmão. Em mim e você. Não está escrito assim, ó. Senhor, tu nos dará a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, tudo que tem em nós foi feito pela palavra. Então, foi feito pela palavra, então nós somos obras de Deus, né? E quando você, lógico, a Irmandade compra um local e compra um templo para se reunir, ele também faz parte da obra de Deus, mas não é a obra de Deus, mas faz parte da obra de Deus. Amém? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Se vocês puderem me ajudar aí, divulga o meu canal aí, seu Lorival Silva. Meu intuito é pregar o Evangelho. É o programa Encontros com Deus pelo web rádio da comunidade cristã no Brasil. Nosso irmão Denis, Bispo Denis, nosso irmão Denis também está fazendo um trabalho também ao vivo, com lives, falando do Evangelho, falando do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.